Crescer na fé, a partir do conhecimento das verdades reveladas por Deus no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos falar agora sobre essa nossa participação no sacrifício de Jesus. A cruz é o único sacrifício de Cristo como mediador único entre Deus e os homens. Mas, porque na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu, de certo modo, a cada pessoa humana. A todos dá essa possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo que só de Deus foi conhecido. Aqui tem um tesouro escondido nessa fala do catecismo, no parágrafo 618. Veja que a cruz é o único sacrifício de Cristo. É o mediador único entre Deus e o homem. E a igreja é a portadora deste sacrifício de Cristo. Ela é aquela constituída pelo próprio Jesus para levar a toda a humanidade os efeitos deste único ato sacrificial e, ao mesmo tempo, dessa ação mediadora salvífica. E aqui vale a pena recordar, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Porém, ele concedeu a toda pessoa humana ser intercessor. E quem são os melhores intercessores junto a Deus pela humanidade? Os santos, a Virgem Maria, aqueles que já vivem essa unidade resultante do sacrifício de Jesus, resultante da ação medianeira de Jesus. Então, vamos recordar, na pessoa divina encarnada, Jesus une-se a toda a humanidade e une a humanidade toda à sua pessoa. A todos dá a possibilidade de se unirem e de se associarem a este mistério, da paixão, da morte e da ressurreição, por um modo que só de Deus foi conhecido. Convida, sim, a todos aqueles que querem ser discípulos, e isso aconteceu com os discípulos de Jesus na época dele, historicamente falando, mas acontece na minha e na sua vida, quando Jesus deixa claro, para se tornar discípulo de Jesus, deve primeiro renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Ora, a renúncia de si mesmo foi o que Jesus sempre fez ao renunciar à sua vontade pela vontade do Pai. É claro que a vontade de Jesus se identifica com a vontade do Pai, mas Jesus sofre no exercício da sua vontade humana o peso da fragilidade humana. E ele entrega-se totalmente. E por isso, ele, quando diz, se quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo. Ou seja igual a mim. Eu renunciei à minha vontade para fazer a vontade do Pai. Então, a todos, Jesus convida a tomar a sua cruz e a segui-lo, mas não se tem como tomar a cruz se eu não renuncio à minha própria vontade. Porque, humanamente falando, a nossa vontade, ela é de recusar o sofrimento. A nossa vontade é naturalmente de fugir da dor. E, no entanto, quando Jesus diz renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, foi tudo que ele fez durante toda a sua vida. Porque ele, quando sofre por mim, por você, ele está deixando o exemplo para que nós sigamos os seus passos. E, de fato, quer nos associar ao seu sacrifício redentor. A nós que somos os primeiros a ser beneficiados com o sacrifício de Jesus. Isso se realiza em forma plena, em Maria, em nossa mãezinha querida, que ela que se une a Jesus, ela que é mais intimamente do que ninguém ao mistério do sofrimento do seu filho, do sofrimento redentor para a humanidade inteira. Maria participa da vida de Jesus do nascimento à ressurreição. Isso mesmo, porque quando Jesus morre, Maria sabe que o Pai não vai deixá-lo ficar no abandono da morte.
ela confia no Pai, ela se entregou totalmente ao Pai, ela se dispôs a fazer a vontade do Pai, né? Vamos lembrar aqui que há uma só escada verdadeira fora do paraíso. Fora da cruz não há outra escada por onde se possa subir aos céus. Então, guardemos isso, né? A cruz é a via que o próprio Jesus escolheu, né? E se olharmos bem, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade Jesus está dizendo assim, não tem outro caminho. E Jesus e a cruz estão intimamente ligados. Jesus se une à cruz, a cruz se une a Jesus. O sofrimento não é mais causa de destruição humana, não é causa mais de eliminação da condição humana. O sofrimento faz parte da vida humana e é consequência também do próprio pecado humano. Então, peçamos a Deus essa graça, né? Que todos nós tenhamos essa sabedoria de, primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Tomar a cruz e seguir o Senhor, sabendo que isso nos leva aos céus. Renunciar a si mesmo é o pressuposto para entrar na cruz, né? Poderíamos resumir toda essa nossa reflexão. Primeiro, Cristo morreu pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, capítulo 15, versículo 13. A nossa salvação, ela procede da iniciativa amorosa de Deus em nosso favor, pois foi Ele quem nos amou primeiro e enviou seu Filho como vítima de propiciação pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Porque foi Deus que em Cristo nos reconciliou com Ele e o mundo inteiro, né? Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Assim, Jesus ofereceu-se livremente para a nossa salvação. Este é o dom precioso. Significa que Jesus realiza essa oferta, essa salvação, essa entrega durante a sua última ceia de forma sacramental. Quando ele diz, isto é meu corpo que é dado por vós, e este é meu sangue que será derramado por vós. Então nisso consiste a redenção de Cristo. Ele veio para dar a vida em resgate pela multidão. Fala Mateus capítulo 20, versículo 28. Isso quer dizer, ele veio para nos amar. E nos amar até o fim, até a última consequência. E é esse amor que Deus quer que eu e você experimentemos cada dia da nossa vida, né? Para que nós fôssemos libertos da má conduta herdada dos nossos pais, os nossos primeiros pais. Então, pela obediência amorosa ao Pai, até a morte, Jesus cumpriu a sua missão expiatória, né? De nos perdoar, a sua missão de servo sofredor, que justifica, que dá justificação para a multidão, em todas as multidões do mundo, né? Ou seja, a humanidade inteira tomando sobre si o peso das nossas faltas, dos nossos pecados. Que Deus possa nos dar graça e alegria de, ouvindo esses ensinamentos da igreja, que estão ensinamentos presentes na tradição da igreja, na Sagrada Escritura e no Magistério, nós possamos nos alegrar. Porque o Cristo, o único mediador, constituiu a igreja para fazer presente essa mediação de Jesus e o Pai e a humanidade. E essa humanidade, ela tem nome, é cada pessoa e todas as pessoas de todos os tempos. Jesus não quer salvar só a sua alma, Jesus quer salvar o seu corpo, a sua integridade, a sua totalidade. Jesus quer salvar o ser total, não quer salvar a metade do homem. Deus quer nos salvar com entrega absoluta do seu Filho por amor a nós. Para quê? Para pagar o meu e o seu pecado. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça perseverantes neste mistério da salvação.